Bem, colegas, já estamos de volta. Vamos dar continuidade à análise das nossas questões, partindo agora para a questão de número 8, cuja redação é a seguinte. A remuneração do cargo de analista judiciário, mesmo sendo este organizado em carreira, não poderá ser fixada em subsídio. Bem, a questão bastante importante, fala das espécies remuneratórias existentes no Brasil e, em primeiro lugar, é bom que a gente entenda de onde veio essa história de subsídio. Havia uma crítica muito pesada, e ainda há em certos casos, para o excesso de penduricalhos na remuneração do serviço público. O que é excesso de penduricalhos? Às vezes o sujeito vinha com um vencimento base bem baixinho, e vinha gratificação disso, gratificação daquilo outro, adicional, e blá blá blá, e verba disso, verba daquilo outro. Então o contra-cheque parecia uma enciclopédia. Muitas vezes criando situações surreais. Eu lembro que em 1998, apesar de em 98 eu acho que eu só tinha uns 10 ou 11 anos, mas eu tomei posse lá como técnico da Receita Federal, que hoje seria analista da Receita Federal, e tinha uma remuneração à época em que era composta da seguinte forma: eu tinha vencimentos de, salvo engano, R$100 e poucos, 98, e uma gratificação de R$2.000 e poucos. Veja que não faz sentido, vencimento de R$100 e uma gratificaçãozinha de R$2.000. As pessoas, inclusive, quando iam fazer concurso, saiu o edital dizendo, olha, a remuneração desse cargo é de tantos reais, o cara dizia, mas tem as gratificações, né? O pessoal, às vezes, quando chegava lá e a remuneração só era aquela mesma, achava até estranho, porque todo mundo imaginava que existiriam as famosas gratificações. O que gerava uma situação de absoluta falta de transparência. Você não tinha noção de quais eram as remunerações do setor público. Foi quando se propôs, numa das regras que constavam da reforma administrativa, a emenda constitucional número 19, se propôs uma sistemática diferente de remuneração. Sistemática por subsídio. Que para evitar que ficasse um monte de coisa pendurada na remuneração dos servidores, colocaram que subsídio seria pago em parcela única. O que, aliás, é uma expressão até engraçada, né? Porque parcela é um pedaço de alguma coisa. Parcela única não existe. Se a parcela é única, não é parcela, aquilo é a porra toda, né? Não é parcela é um pedaço. Mas deu para entender o que quiseram dizer. Seria só uma verba. Você não poderia acrescer mais nada, acabar com tudo. É para que ficasse claro quais seriam os subsídios de um deputado federal. Tanto e acabou. Fica mais claro para todo mundo. Bem, nessa linha colocaram na Constituição que várias autoridades receberiam necessariamente por subsídios. Colocaram chefes de poderes, colocaram agentes políticos em geral. Então pegando governador, prefeito, vereador, os parlamentares, deputados, senadores, juízes, magistrados, membros do Ministério Público. Em outros pontos colocaram algumas carreiras policiais, como é o caso de vocês. Todo mundo tem que ser remunerado por subsídio daquela lista. Todo mundo daquela lista foi fixada na Constituição Federal. Entretanto, colocaram que os cargos organizados em carreira poderiam ser remunerados por subsídio. Percebam, alguns cargos são obrigatoriamente remunerados por subsídio. Carreiras jurídicas que aparecem lá, Ministério Público, magistratura, carreiras policiais, chefes de poderes, autoridades políticas em geral, subsídio. Necessariamente, não há alternativa. A Constituição apontou, tem que ser subsídio e acabou. Agora, quanto aos demais cargos, eles podem, se forem organizados em carreira, podem ser remunerados por subsídio. Tem gente que até fica discutindo, será que isso é bom ou é ruim? Tem alguns que olham, ali tem parlamentar, deputado, senador, presidente da República, ministro. Não pode ser ruim esse negócio, né? Mas tem gente que abomina, dizendo, se for subsídio, nunca mais a gente vai conseguir uma gratificaçãozinha, uma verbinha disso, daquilo outro, fazer uma greve para incluir uma gratificação, porque isso acaba. Bem, se é bom ou ruim, isso é outra história. São sistemáticas diferentes. O que a gente tem que saber é quais são as carreiras que são remuneradas basicamente por subsídio e saber que algumas carreiras, ou os cargos, melhor dizendo, que são organizados em carreiras, podem ser remunerados por subsídio. Então aqui quando se diz que a remuneração do cargo de analista judiciário, mesmo sendo este organizado em carreira,
não poderá ser fixada por subsídio é falso, porque se é organizado em carreira, pode ser remunerado por subsídio. O que é organizar em carreira, pessoal? Vocês devem lembrar que eu fiz na aula de hoje já fiz um gráficozinho assim, criando uma pirâmidezinha, falando da possibilidade de você passar de um cargo em que você entrou na classe 1, passar para 2, para 3, para 4, você tem uma classe especial. Então você sai de um cargo para outro dentro da mesma carreira, como a carreira de policial, da agente da Polícia Federal, como a carreira de analista judiciário, como a carreira de auditor fiscal da Receita Federal. Você tem uma carreira. Quando lhe permite que você saia pulando assim de cargo para cargo, de acordo com os requisitos da lei, que normalmente leva em consideração a antiguidade e o merecimento, é porque o cargo é organizado em carreira. E sendo organizado em carreira, como é o caso do analista judiciário aqui, sendo organizado em carreira, poderá ter remuneração por subsídio. Qual é o contrário disso? O contrário são cargos isolados, em que não há possibilidade de você subir para local algum. São casos raros, mas existem cargos isolados. Vou dar um exemplo. O meu cargo, por exemplo, é um cargo isolado. Não é organizado em carreira. Eu recebo na sistemática de subsídios porque sou membro do Ministério Público e lá na Constituição se coloca que membro do Ministério Público tem que receber por subsídio, tá? Mas como é que funciona o negócio de não ser carreira? Porque o que é que acontece? No Ministério Público Estadual, existem os promotores, você tem uma carreira. Eu falo do estadual que esse caso é mais conhecido, até pelo nome você percebe a diferença. Quando o cara passa num concurso para promotor de justiça, ele vai para uma cidadezinha bem pequenininha, lá no interior, que chamam de comarca de primeira entrância. Então ele está naquela cidadezinha bem pequenininha e um dia ele pode progredir na carreira passando para uma comarca de segunda entrância. Ele deixa de ser promotor de primeira entrância e passa a ser promotor de segunda entrância. Já vai para uma cidade maiorzinha. Um dia ele chega à capital do estado, comarca de terceira entrância. Tem estado que até divide mais, coloca quarta entrância. Fala comarca porque ele atua sempre próximo de um juiz. Aí o que é que acontece? O juiz também está lá na primeira entrância, vai para a segunda entrância, para a terceira entrância. E depois, a próxima progressão na carreira, ele até muda de nome. Eu digo que começa até a virar uma borboleta, né? O juiz. Ele deixa de ser juiz, passa a ser desembargador. No caso do Ministério Público, o sujeito deixa de ser promotor de justiça e passa a ser procurador de justiça. Então, o promotor está para o juiz, assim como desembargador, o procurador de justiça está para o desembargador. As remunerações, normalmente, na maioria dos estados, são até as mesmas. Um promotor de primeira entrância tem a mesma remuneração de um juiz de primeira entrância. Um procurador de justiça, remuneração igual ao desembargador. Tem uma carreira. Só que no meu caso, eu sou procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Olha o nome, já procurador, já foi uma vantagem, né? Porque no Tribunal de Contas, como não tem entrância, nós entramos direto atuando junto ao tribunal. Então, como membro do MP, que no Estado atua perante um juiz, é promotor, e quem atua perante um tribunal é procurador, então quem atua junto ao Tribunal de Contas já atua junto ao tribunal. A gente conseguiu, depois de algumas discussões com o poder público, convencer de que a gente tem que entrar como procurador e tem que entrar equiparado em vários aspectos ao procurador de justiça, ao desembargador. Então vejam, como a gente entrou já no que seria o fim da carreira, não é fim da carreira porque a gente não tem carreira. Então a gente entrou em um cargo isolado. Temos os cargos, 8 procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e não há para onde ir. Né? Você não tem para onde progredir porque você está no que seria o fim da carreira. Não é fim de carreira porque não tem carreira. Então você entra no cargo, diretamente no cargo isolado. Certo? Não há algum problema. Alguém fala, mas Ricardo, não tem um procurador-geral? Procurador-geral não é um cargo da carreira para o qual você vá. Tanto é que o procurador-geral tem um mandato. No nosso caso, a gente volta, forma uma lista tríplice, vai para o governador escolhe um e aquele vai ser o procurador-geral. Certo? Mas ali não é um cargo para o qual ele vá mediante um provimento derivado de promoção. Não é caso de promoção. Então vejam, eu recebo por subsídio por conta disso. Se fosse um caso de cargo isolado, portanto não organizado em carreira, que não tivesse na lista dos que tem que receber por subsídio, nós não poderíamos receber por subsídio. Então a regra é basicamente a seguinte: cargos que são naquela lista, em que eu citei já essa lista bastante importante, recebem por subsídio. Os que não estão, podem
ter a remuneração fixada na sistemática de subsídio, desde que esteja organizada em carreira. Se não tiver organizado em carreira, não pode fazer dessa forma. Então o item aqui é falso, porque está dizendo que não poderá ser fixado em subsídio, apesar de estar organizado em carreira. Ok? Bem, item 9. Não se pode reduzir a remuneração do servidor público, mesmo em situações de recessão ou deflação. Claro, a Constituição Federal prevê a garantia da irredutibilidade dessa remuneração do servidor público. Agora, muito importante. Primeiro, vamos explicar logo tudo que está na questão. Mesmo que haja deflação. O que é deflação? É o dinheiro se valorizar, os preços caírem. Que alguns acham que isso é uma coisa boa, mas deflação, quando acontece, normalmente está acontecendo algo de errado no país. Como, por exemplo, a economia está tão fria, as pessoas não estão comprando nada, estão economizando, que como não há demanda, os preços caem. Certo? Isso não é uma situação boa. Mas imaginem, se a moeda está ganhando poder aquisitivo, seria um motivo, sob o ponto de vista matemático, econômico, financeiro, até para diminuir a remuneração do sujeito. Né? Se não houvesse proibição jurídica. Porque quando a inflação vem corroendo, a moeda perde valor, o servidor não pede logo aumento, ele não tem a garantia até de uma recomposição das perdas inflacionárias, né? Não existem essas regras. Então, se tem deflação, a moeda está subindo o valor, você poderia diminuir. Sob o ponto de vista matemático, seria a consequência lógica. Né? Se com inflação você recompõe, com a deflação você diminui. Entretanto, há garantia constitucional que a remuneração do servidor é irredutível. Né? Os vencimentos são irredutíveis. Agora, atenção para o seguinte. Fundamental. A irredutibilidade do total que o servidor recebe. Não abrange cada uma das verbas que o servidor recebe. Por exemplo, vamos aqui para a lousa. Já aconteceram vários casos iguais a este. Imagine que uma lei diga que os vencimentos, o vencimento base de determinada categoria de servidor público será de R$1.000. Esse servidor vai ter uma gratificação de, suponham, 600%. Gratificação de produtividade, como já existiu muito no Brasil, esse tipo de coisa. R$1.000 de vencimento base, mais R$6.000. Ele recebe 7.000. Aí, durante um movimento paredista, durante uma greve, o servidor briga com o governo, o governo oferece uma proposta para ele, dizendo o seguinte: olha, meu amigo, eu vou colocar tua gratificação, eu vou subir teu vencimento, que o pessoal normalmente fica com medo disso. Olha, suba o vencimento, deixa o valor de vencimento valor decente. Aí o governo coloca, vou subir teu vencimento para R$5.000. Mas eu não vou dizer, mas você recebe 600%. Porque 600% de R$5.000 daria 30.000, meu amigo. Então, não dá certo isso daí. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar que é de R$5.000 teus vencimentos, são de R$5.000. E que a tua gratificação vai ser de 50%. Então, tu vai receber 5.000 mais R$2.500. 50% dos 5.000. Então, eu atendo ao teu pedido de aumento, tua remuneração passou a ser 7.500, era só de 7, e atendo também o teu pedido de aumentar a gratificação. Melhor dizendo, de aumentar os vencimentos básicos. Né? O vencimento agora, a maioria da tua remuneração está aqui no vencimento. Você teve um aumento. Aí esse cara fica feliz, recebe um aumento, depois vai para a justiça dizendo, olha, o governo diminuiu minha gratificação. Minha gratificação é de 6.000, passou a ser de 2.500 agora. Era de 600%, passou a ser de 50%. Às vezes é o contrário, o governo mexeu aqui e o vencimento caiu, mas o total que o cara recebe passou a ser mais. Aí o judiciário vai dizer o seguinte, meu amigo, o que não podem diminuir é o que você recebe no total. O que você recebe a título de vencimento, isso aí não é o mais importante, o que importa é o que tem no total. Mesmo que diminua o vencimento, não há garantia de irredutibilidade daquele vencimento exatamente, o que importa é o total. Além disso, até dentro do mesmo contexto, o judiciário também falou que a garantia do salário mínimo para o servidor não abrange o que ele recebe de vencimento, mas a totalidade da remuneração. Lembra do exemplo que eu citei? Alguém pode ter pensado, pô, Ricardo falou que ganhava R$100 e poucos de vencimento básico quando era técnico da Receita. 100 e pouco, isso não era menor do que o mínimo, não? Era menor do que o mínimo. Menor do que o salário mínimo. Mas o pessoal dizia, ia para a justiça, olha, estamos pagando menos do que o mínimo. Naquela época, sei lá, o mínimo era dos R$200, próximo a isso. Então você vai dizer, olha, eu estou recebendo só 140 e poucos reais, o salário mínimo é 200.
o juiz ia dizer, meu amigo, salário mínimo é R$200, você recebe 10 vezes o salário mínimo. Você recebe 10 vezes isso e está aqui reclamando, dizendo que não recebe o mínimo, porque o que importa é o total. Então, a proteção ao salário mínimo, a questão da irredutibilidade engloba a totalidade da remuneração. Mas é verdade que mesmo que haja deflação ou recessão, não se pode reduzir a remuneração do servidor público. Certo? Não é porque houve deflação, houve recessão, que você vai diminuir. Além disso, é importante que a gente entenda que essa garantia da irredutibilidade não é uma garantia que impeça, por exemplo, a cobrança de um imposto de renda maior. Se, por exemplo, o imposto de renda aumentar, Deus que nos livre, né? Mas se ele aumentar de 27,5% para 30% acima de determinado valor, que hoje a alíquota máxima é 27,5%, se aumentar para 30%, automaticamente boa parte da população, que é quem ganha acima do teto, né, de alíquota, quem ganha uma remuneração que já sujeita a alíquota maior, de 27,5%, passaria para 30%, então essas pessoas passariam a ter um valor líquido menor, receberiam um líquido menor. Aí alguém vai dizer, reduziram minha remuneração. Não, não reduziram sua remuneração. Tecnicamente, sua remuneração está a mesma. O que acontece é que o poder público decidiu se apropriar de um pedaço maior disso. É como eu falo quando dou aula de tributário, falando de imposto de renda da pessoa jurídica. Quando aumentou o imposto de renda, não diminuíram sua renda. Porque o imposto é sobre a renda é a mesma, só que a bocada em cima da renda aumentou. Ao menos na teoria, nós vamos dizer que o povo decidiu que um pedaço maior dos rendimentos deve ser passado para o Estado. Eu digo povo por quê? Porque na teoria, a lei é elaborada pelo povo, por meio de seus representantes. Quando o Congresso aumenta a alíquota do imposto de renda, porque está querendo, o povo está autorizando, por meio dos representantes, que uma parcela maior da riqueza produzida seja trazida para o Estado em benefício da coletividade, como alguns falam. Ok? Então, isso não impede a cobrança de imposto de renda maior para todo mundo. Você não poderia dizer, não, servidor público não, aumentou o imposto de renda, não pode cobrar dele essa diferença. Pode cobrar de todo mundo. Certo? Então, não impede carga tributária, não essa garantia da irredutibilidade não se aplica para cada uma das verbas isoladas, é a totalidade da sua remuneração. E, além disso, é uma garantia que se impõe mesmo em tempos de deflação ou de recessão. Ok? Então, item 9... dizendo que não se pode reduzir, nem nesse caso é um item verdadeiro, mas nós comentamos alguns outros aspectos que também podem vir a ser cobrados de vocês. Vamos para o item subsequente, item de número 10, cuja redação é a seguinte. Admite-se a extinção pelo presidente da República, independentemente de autorização legislativa, mediante decreto autônomo de funções e cargos públicos que estejam vagos. Isso, muitos falam que, infelizmente, é verdade. Basta olhar na Constituição Federal, artigo 84, inciso 6. Tem lá duas alíneas, A e B, que trazem os dois casos em que a doutrina diz que existe decreto autônomo no Brasil. O que é isso, em primeiro lugar? Normalmente, o decreto ele é utilizado dentre outras funções, mas a fundamental dele seria dizer como a lei vai ser cumprida, dentro daquela história do poder regulamentar. Esse artigo 84 da Constituição tem um outro dispositivo que é bom a gente olhar para entender melhor o 6, o inciso 6 que a gente vai comentar agora. Mas olha só, o inciso 4 fala que compete ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então o decreto, o regulamento, serve para dizer como a lei vai ser cumprida, como a lei vai ser executada. Então o decreto regulamenta, detalha como a lei vai ser cumprida. Percebam, o decreto não cria direito novo. Ele diz como o direito que já foi criado, que está na lei, deve ser aplicado. Ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei. O decreto não cria uma obrigação, o decreto diz como a obrigação vai ser cumprida, detalha como será feito o cumprimento. Por isso que se diz que decreto autônomo, o que é um decreto autônomo? Estou fazendo esse gesto assim, decreto autônomo é o que não tem acima dele nenhuma lei. Eu digo acima dele pensando na pirâmide normativa. Vamos para a lousa. Você tem a famosa pirâmide normativa de Kelsen, né? Acima de tudo está a Constituição Federal, abaixo vários atos com força de lei, medida provisória, lei complementar, ordinária, várias normas aqui, e abaixo destas leis, e eu coloquei aqui, tá, lei complementar e lei ordinária no mesmo hierarquia, tem gente que bota a lei ordinária abaixo, certo? Sabe de nada ordinária. A ordinária não está abaixo da complementar, não. O Supremo diz que há uma reserva de matéria. Mas não vou estudar isso, essa questão que vocês veem inconstitucional. Mas só observação, eu coloquei lei aqui, propositadamente citei essas duas ao mesmo tempo.
Só que abaixo da lei, decreto está abaixo da lei, diz como a lei vai ser cumprida. Se o decreto número X regulamenta a lei Y, ele não é um decreto autônomo, ele está abaixo dessa lei, está dizendo como essa lei vai ser cumprida, ele não tem autonomia. Agora, se você edita um decreto Z, que não regulamenta lei alguma, cria um direito novo, cria regras novas, esse decreto é autônomo. No Brasil, se dizia que esse decreto, que cria regras novas, cria direito novo, autônomo, não poderia existir. Só que veio a emenda constitucional número 32, do 11, olha a data dessa emenda, 11 de setembro de 2001. As torres caindo e essa emenda sendo promulgada. Essa emenda 32 colocou nesse artigo 84 esse inciso 6, que traz dois casos em que um decreto pode fazer algo sem previsão na lei. Pode disciplinar o funcionamento da administração pública, então o decreto pode dizer como funcionará a administração pública, desde que esse decreto não crie um órgão público, nem crie despesa. Ou pode esse decreto, que é o que responde a essa questão que estamos estudando, extinguir cargos públicos vagos. Cuidado. Só lei pode criar um cargo público. Só lei. Tá? Claro, tem lá no legislativo, tem os atos com força de lei, né? Aí você tem uma sistemática um pouquinho diferente, um decreto legislativo, por exemplo. Mas em prova dizemos, lei cria cargo. Existe um princípio chamado paralelismo das formas. Se só a lei pode criar, para extinguir, para desmanchar o que a lei fez, tem que vir outra lei. Ou um ato superior, como uma emenda à Constituição. Mas não seria possível a lei criar algo e o decreto, que normalmente é regulamentar, que fica aqui embaixo, olha, eu estou aqui abaixo, tal. O decreto derrubar essa lei. O decreto desmanchar o que a lei fez. É paralelismo ou simetria das formas. Precisa de uma certa forma para criar um instituto, para desmanchá-lo, forma idêntica. Só que criamos uma exceção a esse paralelismo das formas em 2001. Criou-se a exceção. Se disse que um cargo público, que só pode ser criado por lei, se ele estiver vago, ele pode ser extinto por decreto do presidente da República. Então pode o Congresso editar uma lei, criou um novo cargo, o presidente diz, não tem interesse não, extingo. Não está vago ainda? Criou agora, pode extinguir. Muitos dizem que é inverter a pirâmide normativa, é um decreto desmanchando o que a lei fez. Entretanto, hoje tem previsão na Constituição. Então lembrem, dois casos que a doutrina diz que são de decreto autônomo. Primeiro, disciplinar o funcionamento da administração pública quando não implicar aumento de despesa ou criação de órgão. Então você pode editar um decreto dizendo como vai funcionar. E segundo, extinguir cargo público vago. Cuidado, se o cargo estiver ocupado, para extinguir só por lei. Tá? Alguém pode dizer, pode extinguir um cargo ocupado, pessoal? Pode extinguir? Pode. E o que é que acontece com o ocupante? Se o ocupante for servidor público estável, se não for estável, você já sabe o que acontece, né? Não diga que ele vai ir para a rua, que é feio. Diga que ele vai estudar para outro concurso. Mas, se o ocupante é estável, aí você tem que tomar algumas providências. Você pode readaptar, melhor dizendo, você pode colocá-lo no outro cargo usando um instituto que nós vamos comentar mais à frente. Existe a possibilidade de redistribuição de cargos, existe um conjunto de providências que você pode tomar até botar em disponibilidade. Ele não vai para a rua porque ele é estável, ok? Mas neste momento eu quero que vocês percebam que o cargo público pode ser extinto, ocupado ou não. Se está ocupado é mais complicado, precisa de lei. Se estiver vago, pode extinguir por mero decreto, tá? Então, esse item que diz, admite-se a extinção pelo presidente da República, independentemente de autorização mediante decreto autônomo, de funções e cargos públicos estejam vagos, verdadeiro, com base no artigo 84, inciso 6, a linha B da nossa Constituição Federal. Bem, vamos para o item subsequente, que diz o seguinte: considere que um servidor estável, tendo desrespeitado na presença de seus colegas de serviço uma ordem direta, pessoal e legítima de seu superior hierárquico, grifei na voz e no texto aqui a palavra legítima, porque a gente sabe que ordem que seja manifestamente ilegal, o subordinado não tem que obedecer, né? Então ele desobedeceu uma ordem legítima do superior hierárquico. E, além disso, certo? Ele abandonou o cargo. Abandonar o cargo, pessoal, é motivo de demissão, de ir para a rua, está previsto na lei. Com base nessa situação hipotética, julgo os itens subsecutivos. Aqui eu já coloquei o item que eu quero que a gente julgue agora, neste momento. Tá?
Então está selecionado o item que nos é importante nesse ponto do curso. Mesmo diante da gravidade da infração e da notoriedade da conduta, todo mundo viu, na frente dos colegas, está dito aqui, na presença de todos os colegas, certo? A exoneração do servidor de ofício por abandono de cargo viola os princípios da legalidade e da ampla defesa, conforme o entendimento do STJ. Item verdadeiro. Em primeiro lugar, pessoal, já tem uma coisa aqui esquisita. Exoneração não é punição. Cuidado, para quem vem da iniciativa privada, às vezes se atrapalha um pouquinho com essa terminologia. Porque lá na iniciativa privada, quando o sujeito, por exemplo, não quer mais trabalhar na empresa, ele pede demissão. Uma terminologia que é bem usada em direito do trabalho. Pedir demissão. No âmbito do serviço público, essa expressão é ridícula, porque demissão é usada aqui com um caráter punitivo. Pedir demissão, você me puna que eu fiz um negócio errado. Não é isso. Pedir demissão, a gente coloca aqui pedir exoneração. Porque botar o cara, mostrar a porta de saída, vai para a rua, pode ser de duas formas. Ou punindo, o cara fez algo de errado, foi processado, chegou-se à conclusão que ele tem que perder o cargo, isso é demissão. Ou exonerando. Só que exoneração não tem caráter punitivo. Existem os casos de exoneração. Por exemplo, eu posso ser exonerado a pedido, eu peço exoneração, não peço demissão. Posso ser exonerado se eu tinha só cargo em comissão. Lembra da história que a caneta que nomeia mesmo que bota na rua? Então fui nomeado para um cargo em comissão, em virtude do vínculo de confiança que a autoridade que me nomeou nutre na minha pessoa. Se eu for para a rua, é sem punição. Exonero, porque não quero mais, não interessa mais. Precisa nem, esse é um dos atos que você não precisa nem fundamentar, nem dizer o motivo. Simplesmente exonerei, não tenho mais interesse que fique. Isso é exonerar, certo? Ou eu, servidor, tomei posse, fui nomeado, tomei posse. No momento que eu tomo posse, eu sou servidor. E não entrei em exercício. Exonera. Isso não é punição, não. Você não é obrigado a entrar em exercício, exonerou. Vai para a rua sem punição alguma. Agora, é um absurdo alguém fazer algo de errado e ser exonerado. A gente vê isso todo dia. De vez em quando se descobrir um escândalo aí com o ministro, ao invés de apurar e puni-lo, como por exemplo, quando ele está só no cargo em comissão, você pode ser destituído do cargo em comissão. Ao invés disso, o pessoal exonera. Quando o cara é exonerado, qual é o problema? Ele sai com a ficha limpinha. Não, meu amigo, tem ilícito, tem que apurar, dar direito de defesa e mostrar a porta da rua com o nome demissão, se ele é um servidor estatutário que fez concurso, servidor efetivo. Se ele só tem cargo em comissão, ele vai ser destituído desse cargo em comissão. Mas destituir também é punição. Exonerar é que não é punição. Então tem que abrir processo para dar direito de defesa e tem que mostrar a porta da rua com a conclusão do processo com o nome certo, para que o sujeito fique registrado na fichinha dele o que ele fez de errado. Ok? Então nessa linha, pessoal, voltemos para a redação aqui da questão, percebam dois problemas. O cara cometeu duas ilicitudes graves. Deixou de obedecer a ordem, desobedeceu uma ordem legítima e abandonou o cargo. Aí se diz, mesmo diante da gravidade da conduta, a exoneração do servidor de ofício por abandono de cargo viola os princípios da legalidade, da ampla defesa, conforme o entendimento do STJ verdadeiro. Em primeiro lugar, nem poder exonerar. Exonerar já violaria a legalidade. O caso tinha que ser de botar na rua, era demissão. Mas o mais importante aqui, não tenho dúvida, é dizer exonerar de ofício, de cara assim, porque é notória a conduta ilegal. Olha, por mais notória que seja, tem que abrir processo. Dá o direito de defesa. É aquela velha história. Pode tudo demonstrar que o cara está errado, que ele fez algo de gravíssimo. Mas tem que dar a ele o direito de defesa. Ah, Ricardo foi na frente de todo mundo, mas ele tem o direito de dizer o que ele quiser. Se defender, aí no final do processo se exonera. Caso de abandono de cargo, é só contar os dias. Passou mais de 30 dias sem comparecer ao trabalho, isso é abandono. Aí você diz, mas ele vai se defender como? Não sei. Ele pode chegar lá e dizer que foi sequestrado, por exemplo. Não está trabalhando porque foi sequestrado. Porque a mulher dele trancou ele dentro de casa, algemou na cama e com um revólver na cabeça. Ele pode dizer o que ele quiser. Por isso tem que se dar direito de defesa. Vai num rito mais rápido. Nós vamos mostrar o processo para botar na rua um cara por abandono de carga é mais rápido. Mas tem que dar o direito de defesa. Então, nessa linha, voltemos para a lousa. Já dissemos que o item é verdadeiro, mas eu quero só que vocês vejam, na Lei 8.112, como é que isso é disciplinado. Se coloca aqui, configura abandono de carga, ausência intencional, o cara foi sequestrado, não está se ausentando intencionalmente, claro, do serviço por mais de 30 dias consecutivos, mais de 30, até 30 não é abandono de cargo.
Comparei aqui com inassiduidade habitual, que muitas provas perguntam para tentar misturar a cabeça do sujeito, né? Quando você fala em abandono de cargo, o cara ficou mais de 30 dias consecutivos. Se ele faltar 30, olha só, faltou 30, no 31º ele trabalhou, depois faltou mais 5, apesar de ele ter faltado 35 já não é abandono de cargo, porque ele trabalhou 1. Só quando completar 31 seguidos, aí se abre o processo de abandono de cargo. Entretanto, esse negócio de trabalhar mais 5 e depois voltar não resolve o problema por completo. Porque voltemos para a lousa. Se ele faltar durante o período de 12 meses, durante um ano, ele faltar também sem justificação, certo? Por 60 dias interpoladamente, ele também vai ser demitido, só que por inassiduidade habitual. Então, mais de 30 dias seguidos, abandono de cargo. Rua. 60 dias ou mais, aí não precisa ser mais de 60, por 60 dias ou mais, durante 12 meses, inassiduidade habitual. Em qualquer dos casos, olha, na apuração dos dois casos, abandono de cargo e inassiduidade habitual, será adotado o procedimento sumário, um procedimento mais rápido, mas tem que dar direito de defesa. Por isso que se fala que você tem que indicar materialidade, demonstrando o quê? Que se é abandono de cargo, mostrar o período de ausência intencional do servidor. Se é inassiduidade habitual, indicar quais são os dias de falta, sem causa justificada. Então você tem que mostrar. Aí depois você tem defesa, comissão elabora relatório conclusivo. Então coloquei aqui, eu não estou estudando ainda a parte de processo administrativo disciplinar. Vamos falar disso em aula subsequente. Mas vejam que em qualquer caso, tem que dar direito de defesa. Eu só coloquei aqui essas poucas regras processuais para que vocês percebam que mesmo nesse caso, que é só contar dias, tem que dar direito de defesa para o sujeito. Ok? Com isso a gente conclui esse bloco. No próximo, trato das questões subsequentes. Até lá. Tchau, tchau.